Sejam muito bem-vindos, tá? A mais um episódio do Corona IF. Aqui nós discutimos as estratégias para que você consiga se tornar propagandista médico, propagandista vendedor, que é o representante de medicamento da indústria farmacêutica, essa indústria que é bilionária, tá? E no episódio de hoje nós vamos falar a respeito da pergunta mais difícil do processo seletivo. Qual você acha que é a pergunta mais difícil do processo seletivo? Vamos pensar um pouquinho aí. Pensa aí, 10 segundinhos. Consegue me dizer qual é a pergunta mais difícil que um recrutador poderia te fazer? Bom, essa é consensualmente a pergunta mais difícil, a mais talvez desafiadora de todo o processo seletivo, e eu quero te ajudar como responder essa pergunta. Eu não vou revelar essa pergunta agora, porque eu quero que você tente adivinhar por um tempo, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Geralmente, nos processos seletivos que eu faço, né, nas 3 empresas que hoje eu tenho junto com a minha esposa, quando eu faço esse processo seletivo, né, quando eu estou como recrutador, eu amo fazer processo seletivo, eu amo ser recrutador, eu amo estar perto das pessoas que a gente contrata. E quando eu faço essa pergunta num processo seletivo, geralmente o efeito é robótico, geralmente as pessoas não respondem de maneira natural, geralmente a pessoa gasta um tempão pensando na minha frente e às vezes eu preciso acelerar, eu preciso ir para outra pergunta. E sinceramente, como um bom recrutador, que observa as métricas de como se deve fazer um processo seletivo, eu geralmente entendo que não responder esse tipo de pergunta, não responder, é muito pejorativo, é muito negativo por parte do candidato não responder a uma pergunta do recrutador, por não saber. E ainda mais, deixa eu pegar aqui, ainda mais que se essa é uma pergunta tão pessoal, tão individual. Se o candidato ele não sabe responder uma pergunta diante do recrutador, o recrutador tende a pensar, né, que aquele candidato ele não tem credibilidade ou que ele não consegue falar com propriedade a respeito dele mesmo, né? Vamos entender aqui esse processo, né? Então é o seguinte, o processo, né, de uma entrevista de emprego, como já está dizendo o nome, é um processo em que vai haver perguntas e respostas. Um recrutador, eu já falei sobre isso aqui, o processo seletivo nunca diz respeito a você mesmo, pega essa chave importante, e o processo seletivo sempre é uma etapa que perpassa pela confiança. Se você não puder exalar confiança, se você não puder ser uma pessoa confiável diante dos recrutadores, os recrutadores não vão te contratar. É simples assim. Tá? Então, você precisa exalar confiança, credibilidade, autoridade em cada resposta. Se eles não puderem confiar em você, se eles não puderem confiar que você dá conta do recado, se eles não puderem confiar que você vai trazer os resultados necessários que a empresa espera, já que o processo seletivo diz respeito à empresa e não a você mesmo, eles provavelmente não vão te contratar. Então, para eles confiarem em você, eles vão precisar te conhecer. E para te conhecer, eles vão precisar fazer uma coisa, né? Só existem 2 maneiras de você conhecer uma pessoa, e você há de convir comigo, você provavelmente vai concordar comigo, que é conviver com essa pessoa ou a segunda maneira, fazendo perguntas para essa pessoa, perguntas que extraiam dela a verdade e, obviamente, tendo um mínimo de critério para verificar se essa pessoa está falando a verdade ou não, né? Existem alguns trejeitos que o ser humano ele revela quando ele está tentando enganar, quando ele está tentando ludibriar, quando ele não está sendo transparente. Você vai precisar ser transparente diante do recrutador, de uma certa forma ele vai conseguir enxergar se você está sendo íntegro ou não, tá? Então, sempre encorajo meus alunos a serem íntegros em suas respostas, a serem verdadeiros, por mais que isso às vezes possa custar algum tipo de demérito ou descrédito em relação aos recrutadores, mas o caminho da verdade sempre é um caminho que prevalece, tá? Nada vem mais do que você ser verdadeiro. Então, eu acredito que aquele que mente desde o princípio é o diabo, né? O Satanás, e ele é o pai da mentira, como diz a palavra de Deus. Então, aquele que procede de Deus fala a verdade. Então, nós precisamos falar a verdade e, graças a Deus, né, que a verdade geralmente é recompensada. Então, não vale a pena mentir de forma alguma. Mas, você precisa estar preparado para responder algumas perguntas. E você precisa estar preparado para responder essas perguntas de forma íntegra, porque essas perguntas vão ser feitas. E tem um em específico, né, que eu queria que vocês colocassem aqui para mim, o que é que vocês acham, né, que é a pergunta mais difícil do processo seletivo, na opinião de vocês.
qual seria a pergunta mais difícil do processo seletivo? Qual seria? Você consegue imaginar? Pô, Gabriel, eu não consigo imaginar. Eu tô aqui de quarentena, acabei de entrar aqui na live, não queria gastar minha mente pensando sobre esse assunto. Eu queria mais chegar aqui e ouvir alguma coisa, Gabriel, alguma coisa que pudesse me deixar mais enérgica, mais motivada. As pessoas certamente amam quando eu faço lives mais motivacionais ou mais enérgicas, mas aqui eu queria trazer uma live um pouco mais técnica, uma live que você vai precisar encarar. Olha aí, o Lu Serpa, eu acho que é Luciano, alguma coisa assim, ele, ou algum Lúcio, né? Pode ser qualquer coisa. Lu Serpa mandou assim: qual o seu defeito, né? Seria uma pergunta bastante difícil. O aluno pode responder sim, pode sim, Jana, sem problema. Desculpa, boa tarde, boa, tranquilo. Gente, Luciana Serpa está aí mandando qual é o seu defeito. É uma pergunta que certamente é muito difícil. E Luciana, Renata, seja bem-vinda. Luciana, você acertou na mosca. A pergunta mais difícil de todo o processo seletivo é: quais são os seus pontos de melhoria? Geralmente o recrutador ele vai enfeitar um pouco mais essa situação do defeito. Não pode ser que ele pergunte qual é o seu defeito, mas geralmente ele vai perguntar no plural e ele vai perguntar quais são os seus pontos de melhoria. Todos nós possuímos pontos de melhoria. E a pergunta mais difícil não é nem tanto em relação aos seus pontos positivos, às suas virtudes, embora essa também seja uma pergunta que certamente vai acontecer no processo seletivo. Então anota isso, tá? Pega papel e caneta e anota, velho. A pergunta que vão me fazer com certeza é quais são os meus pontos virtuosos, quais são os meus pontos de virtude. E a mais difícil, que certamente os recrutadores vão me fazer, é quais são os seus pontos de melhoria. Certo? Como é que eu respondo isso, Gabriel? Eu lembro que quando um recrutador me perguntou isso, eu precisei ser muito claro e ao mesmo tempo objetivo. Eu sabia que eu não tinha muito tempo para pensar nisso. E ao mesmo tempo eu não tinha essas lives, essas mentorias que eu disponibilizo para vocês, que pudesse me alertar de que iriam me fazer essa pergunta. Eu adquiri essa experiência através de 14 processos seletivos como candidato. Desde os meus 18 anos de idade eu faço processos seletivos. Logo quando eu entrei na faculdade eu queria trabalhar. E eu sabia que o caminho para eu enriquecer, para eu me tornar alguém que pudesse prover o necessário para minha família, para minha casa, poder dar uma boa condição financeira para os meus filhos e minha esposa num futuro, né? Eu não era casado com 18 anos, era através do trabalho. E eu comecei a trabalhar, comecei estagiando, meu salário, minha bolsa estágio era de R$722 em média, isso já como auxílio transporte. Então, em termos financeiros, dava mais ou menos R$722. E aí, uma coisa que era interessante é que eu não me conformava em continuar estacionado. Eu queria crescer, eu queria, antes mesmo de me formar, eu queria ter acesso a oportunidade de poder comprar o meu apartamento, de poder ter um carro. E eu sabia que com R$700 eu não iria chegar muito longe, então comecei a buscar novas oportunidades. E o fato é que até os meus 22 anos de idade, quando eu fiz o meu último processo seletivo como candidato, disputando uma vaga, que foi inclusive na indústria farmacêutica, eu estava participando então do meu 14º processo seletivo, para não contabilizar 15º, porque eu fiz mais de um processo seletivo numa mesma indústria farmacêutica. Então, da indústria farmacêutica, a partir do momento que eu conheci a indústria farmacêutica, que eu quis me tornar propagandista, eu fiz ali 3 processos seletivos, né, em 3 empresas diferentes, Axê, Hypera e Eurofarma, sendo que na Axê eu fiz mais de uma etapa, mais de um processo, ou seja, encerrei um processo, não passei, e depois eu fiz outro processo e também não fui aprovado, ou seja, não fui contratado pela Axê. O mais legal é ver que alguns meus alunos, né, na verdade, especialmente uma das minhas alunas, a Flávia, ela conseguiu passar no processo seletivo que eu não tinha sido aprovado, que foi exatamente o da Axê. Por quê? Porque o método propagandista essencial, ele ajuda as pessoas a passarem em qualquer processo seletivo da indústria farmacêutica. Eu sou especialista em processos seletivos da indústria farmacêutica. E eu me deparo sempre com desafios e conversando com gestores de diversas indústrias farmacêuticas. Então, não apenas da Eurofarma, né? Se eu tivesse que detalhar com mais profundidade, eu teria muita propriedade para falar a respeito de processos seletivos da Hypera, Farma, da Eurofarma, da Axê e de vários outros laboratórios, tá? E aqui vai uma coisa muito relevante.
Eu aprendi errando bastante. Eu fiz 14 processos seletivos, o que não é normal. Em 4 anos, um ser humano, né, um estudante universitário fazer 14 processos seletivos não é normal. Ao entrar na Eurofarma, eu ainda participava, né, eu ainda estava ativo no mundo acadêmico. Então, eu não tinha nem saído da faculdade, não tinha nem concluído a faculdade ainda. E eu estava lá passando num processo seletivo que ia mudar completamente a minha vida. Eu espero profundamente que você tenha a sua vida transformada através da indústria farmacêutica. E o objetivo dessa aula de hoje, o objetivo desse episódio de hoje, eu acho que de número 59, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira, né? Vamos dar uma olhada aqui. É o episódio número 59 do nosso Carone F. Você está participando de um marco histórico aqui. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai fazer o episódio número 60. E a gente não vai parar, né? Se Deus permitir, a gente não vai parar. Todos os dias a gente vai entrar aqui ao vivo. Gabriel, massa, eu entendi. A pergunta mais difícil do processo seletivo é quais são os meus defeitos? E você estava falando, Gabriel, como foi responder essa pergunta? Sem mentoria, sem saber que essa pergunta de fato ia acontecer. E a primeira vez que eu respondi essa pergunta, eu tentei juntar. Eu tentei olhar para a empresa, olhar para o perfil da vaga e eu tentei responder essa pergunta. De acordo com a minha integridade, ou seja, tem que ser verdade para mim. Esse tem que ser um ponto de melhoria. Eu não posso inventar. Não pode ser um ponto fictício de melhoria. Eu não posso dizer o que é um ponto de melhoria para o meu irmão, um ponto de melhoria para o meu pai, para a minha mãe, um ponto de melhoria para o meu amigo na faculdade, que eu observo nele. Tem que ser um ponto de melhoria meu. Eu preciso ser íntegro nisso. E aí muitas pessoas caem nesse erro, né? Esse erro controverso de sempre repetir as mesmas palavras. Eu digo que é uma resposta pronta que você leu lá na revista Exame. E pior do que você não responder é você dar uma resposta pronta, como, por exemplo, perfeccionismo. Perfeccionismo é algo dúbio, né? Geralmente o recrutador, principalmente da indústria farmacêutica, que é um recrutador experiente, ele já está muito acostumado a ouvir esse tipo de palavra. Isso não cola mais. Você não pode cometer esse erro de falar que você é perfeccionista. Mas, Gabriel, eu de fato sou perfeccionista. Gabriel, eu realmente tenho esse ponto de melhoria. Por favor, não fale esse ponto de melhoria. Comece a enxergar outros pontos de melhoria e oculte esse. Ele não perguntou quais são todos os seus pontos de melhoria. O recrutador nunca vai perguntar quais são todos os seus pontos de melhoria. Nunca ele vai perguntar mais do que 3 pontos de melhoria. Eu nunca vi um recrutador perguntar mais do que 3. Então se prepare para responder 3. Só que a maioria dos recrutadores pergunta qual é o seu principal ponto de melhoria. Ou quais são os seus pontos de melhoria no plural, então você pode dar minimamente 2 pontos de melhoria. Se ele perguntar 3 pontos de melhoria, você dá 3, porque você vai estar preparado para responder 3 pontos de melhoria. O que eu quero que você entenda é o seguinte: existem alguns erros clássicos e você não pode cometer eles. O primeiro é você ser mecânico nessa resposta. Você tem que entender que essa resposta precisa ser natural, ela precisa ser espontânea, mas ao mesmo tempo planejada. Como assim, Gabriel? Tem como alguma coisa ser espontânea e planejada ao mesmo tempo? Tem. Quando, por exemplo, eu planejo passar uma noite romântica com a minha esposa, eu planejei, por exemplo, reservar um restaurante que ela gosta muito para a gente poder ir nesse restaurante. Eu planejei, de repente, um resort ou então alguma praia específica num hotel para a gente poder desfrutar de 1, 2 dias ali ou uma pernoite junto ali naquele hotel, naquele resort. A gente gosta muito de, por exemplo, no dia do aniversário de casamento da gente, 9 de março, a gente gosta muito, é uma cultura que a gente vem desenvolvendo, quase um hábito. Todos os anos a gente passa num hotel diferente, ou seja, pode ser aqui em Recife mesmo, a gente sai de casa e a gente ama a nossa casa, tá? A gente ama o nosso lar, mas a gente sai de casa e a gente vai jantar em algum lugar especial, a gente vai desfrutar de um dia juntos e a gente geralmente vai conhecer um hotel novo nas praias aqui de Porto de Galinhas, Tamandaré. Eu posso planejar esse dia, principalmente quando me cabe essa responsabilidade de planejar. Por exemplo, no meu aniversário, geralmente ela planeja. No aniversário dela, sou eu que planejo o dia inteiro dela. Então ela meio que acorda e ela tem surpresas em cima de surpresas. Eu planejei aquilo, só que aquilo foi espontâneo, foi do coração, foi natural, ela não percebeu nada forçado. Percebe? Eu espero que essa analogia tenha servido para te ajudar a entender que a sua resposta não pode ser mecânica, mas a sua resposta ao mesmo tempo precisa ser planejada. Se ela não for planejada, corre um sério risco de você falar algo que seja auto-excludente com a vaga. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O primeiro erro é você ser mecânico. O segundo erro é você responder aquilo que todo mundo responde. Perfeccionismo e etc, etc.
Esse tipo de resposta não cola, tá? Inclusive ele é pejorativo, ele é visto como algo pejorativo por parte do recrutador. Ele diz, pô, eu enquanto recrutador, por exemplo, falo assim, ó, passa essa, me responde algo mais seu, tá? Não tô dizendo que não é um ponto de melhoria seu, mas assim, me diz outra coisa, porque isso aí dá a impressão que você leu na revista Exame. Nada contra a revista Exame, tá, gente? Mas o fato é que parece uma resposta pronta. Por favor, não diga perfeccionismo. É o segundo erro. O terceiro erro é você responder algo desordenado e que é autoexcludente com o perfil da vaga. Então você precisa entender que você não pode falar de forma desordenada, qualquer coisa que lhe venha à mente. A primeira coisa que veio na sua cabeça, simplesmente você falou, só que você depois caiu em si que essa era uma característica sua, ou um ponto de melhoria seu, que não era compatível com aquela vaga específica. Teve uma situação, eu sempre acho oportuno falar isso, porque, enfim, eu acho que vale muito a pena, em que eu perdi uma promoção no emprego porque eu respondi algo que era verdadeiro, que era íntegro, só que algo que era absolutamente autoexcludente com a vaga em questão. E eu poderia, de forma íntegra e verdadeira, ter respondido outra coisa. Eu gosto de pensar sempre que existem mais de duas formas de contar a mesma história. Vamos pensar em Star Wars, né? O George Lucas, ele conta de uma forma mirabolante e que fez com que a franquia Star Wars faturasse bilhões e bilhões de dólares. Ou Avengers, né? Os Vingadores da Marvel. O Stan Lee conta essa história de forma mirabolante, conta essa história a ponto de vender milhões e milhões em bilheteria e em muitas outras licenças que eles vendem em cada super-herói. Se eu for contar a história da Marvel, dos Vingadores, de algum filme ou do Star Wars, eu vou contar de um jeito. O George Lucas conta de outro jeito. Então você pode contar uma história de forma monótona, a ponto da pessoa simplesmente enjoar de ouvir você contando essa história, ou você pode contar ela de forma incrível. C.S. Lewis contou as Crônicas de Nárnia de forma absolutamente incrível. E olha que o filme não representa um terço daquilo que o livro representa na genialidade daquele cara. Ou o Tolkien, né? O Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis. Mas eu acho que você já entendeu isso. Existem maneiras de contar histórias. E você precisa entender como contar a sua história de uma forma persuasiva, ao mesmo tempo natural, transparente, íntegra, só que ao mesmo tempo envolvente, que possa fazer com que o recrutador, que é o seu cliente ali em questão, possa dizer assim, caraca, que cara honesto, né? Caraca, que moça honesta, velho, como ela foi, eu nunca tinha ouvido isso, foi original, sabe, alguma coisa que marcou ele, mas ao mesmo tempo você mostrou prontidão na sua resposta, ao mesmo tempo você mostrou uma espontaneidade na sua resposta, ao mesmo tempo você mostrou segurança na sua resposta. E eu consigo, enquanto recrutador, confiar em alguém que consegue enxergar os seus próprios defeitos, seus próprios pontos de melhoria. Você está conseguindo pegar? Eu quero que você vá além dessa live, eu quero que você capte de fato todo o ambiente do processo seletivo. Por isso que eu digo que quem está aqui todos os dias, né, quem está comigo aqui nas lives, quem está comigo aqui no Carona F, tem um passo muito além, muito a mais do que todas as outras pessoas que não se preparam para os processos seletivos. E eu vou te dizer uma coisa, você precisa entender como funciona a mente do recrutador. Ele está ali diante de algumas dezenas de candidatos, às vezes algumas centenas de currículos. Ele selecionou algumas dezenas de candidatos, digamos que de 400 pessoas, ele selecionou 40, ou seja, 4 dezenas de pessoas para sentarem tete a tete ali, olho no olho com eles e conversarem com eles. 40 candidatos. Dos 40 candidatos, existem 40 pessoas ofertando os seus serviços, a sua vontade, o seu sonho de entrar na indústria farmacêutica. E você é um desses 40. Um desses 40 candidatos. A mente do recrutador velho, eu preciso provar para mim mesmo que eu estou escolhendo a pessoa certa. E para eu provar para mim mesmo que eu estou escolhendo a pessoa certa, é necessário que durante o meu processo, durante as perguntas e as fases que eu separei para testar ou provar esses candidatos, eu consiga ir retirando por eliminação alguns deles. Então existem etapas aqui nesse processo e uma delas é essa entrevista em que ele vai te fazer essas perguntas. E quando você conquista a confiança do recrutador nessa entrevista pessoal, você ganha
um ponto master, tipo assim, uma estrela mais brilhante, com um fulgor maior, com um brilho maior diante da cabeça, da mente, do cérebro desse recrutador. O que eu quero que você entenda é que para você responder essa pergunta, você vai precisar fazer um exercício. Para você responder essa pergunta de quais são os seus pontos de melhoria, você vai precisar fazer um exercício e eu vou te passar esse exercício agora para você entender um pouco melhor. O exercício é o seguinte, então pega papel e caneta, anota, tá? Porque eu acho que isso vai fazer muito sentido para quem praticar isso, tá? O exercício vai ser o seguinte, você precisa... Tem gente que diz assim, caramba, Gabriel, realmente essa pergunta é muito difícil, eu não consigo ver quais são os meus pontos de melhoria. Eu consigo ver até um, mas você vai precisar escrever os 7 principais pontos de melhoria que você tem na sua vida. 7 principais pontos de melhoria. Claro que aqui eu vou pedir para que você preconize, para que você priorize 7 pontos de melhoria que tenham a ver com a sua vida profissional. Tá? Cuidado só para você não ir muito nos 7 da sua vida pessoal. Eu quero que você vá nos 7 pontos de melhoria da sua vida profissional. Porque embora o recrutador não fale assim, quais são os seus pontos de melhoria da sua vida profissional? Ele não fale isso, ele fale quais são os seus principais pontos de melhoria. É bom que você saiba que a perspectiva dele é enxergar pontos de melhoria ou que você consiga ler os seus pontos de melhoria em relação à sua atividade profissional, em relação ao seu trabalho. Então você vai precisar de 7. Gabriel, que danado é isso? Por que 7? 7 na Bíblia significa o número da perfeição. Eu acredito que nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, no mínimo, você tem 7 pontos de melhoria aí para travar. É uma luta, tá? Achar esses pontos de melhoria vai ser uma luta para a maioria de vocês. Vai ter gente que nunca fez isso na vida, vai parar hoje, depois daqui da live, anotando, vai desmaiar, vai passar mal, vai vomitar, meu Deus, vai ficar suando frio, acho que eu tô com coronavírus. Mas não, meu filho, é só porque você está tentando ser autocrítico consigo mesmo. Você está tentando criticar os seus pontos de melhoria. Tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade nessa jornada, né? Tem gente que já é autocrítico demais e às vezes isso se torna até pejorativo, né? Destrói, mina a confiança. Eu não quero que isso mine a sua autoconfiança, de saber o seu valor, de saber que você tem muito potencial para entregar, mas com certeza você tem 7 pontos de melhoria. Gabriel, eu não consegui, velho. 7 pontos de melhoria é muito. Faz uma coisa. Você tem um cônjuge, você tem um marido, a sua esposa, certamente eles têm uma lista sobre os seus pontos de melhoria que ultrapassariam talvez algumas páginas aí. Certamente. Ninguém conhece mais os seus defeitos do que a sua esposa ou do que o seu marido. Ninguém, né? Só Deus. Às vezes nem você consegue enxergar, mas ele com certeza vai poder te ajudar. Claro, cuidado para não virar uma guerra matrimonial isso. Se você tomar a liberdade de perguntar para o seu marido, para a sua esposa, quais são os seus pontos de melhoria, saiba que algumas dessas verdades podem doer no seu coração. E então já peça para ele ser romântico, carinhoso, ou ela ser romântica, carinhoso, mas ao mesmo tempo seja aberta a essa crítica, tá? Porque senão vai acontecer alguma guerra matrimonial e eu não quero que isso aconteça. Mas o fato é que você precisa listar essas 7. Depois você vai fazer o seguinte, você precisa olhar para a vaga de propagandista, que é a vaga que nós compartilhamos sempre aqui. Se fosse outro tipo de processo seletivo, você ia precisar fazer esse exercício em relação a outro tipo de processo seletivo, tá tudo bem, a outro perfil de vaga. Aqui nós estamos falando da vaga de propagandista. É uma vaga comercial, é uma vaga de uma pessoa que precisa estudar muito, é uma vaga de uma pessoa que precisa trabalhar bastante, que vai precisar ter organização para desenvolver o roteiro, uma boa comunicação, que vai precisar ter proatividade, ao mesmo tempo a proatividade pode ser aqui substituída pela palavra gosto mais, porque a proatividade já está tão batido, eu gosto mais de atitude para resolver problemas. E ao mesmo tempo vai ter uma capacidade, vai precisar ter uma capacidade comercial, uma capacidade de vendas. Né? O que não significa que a pessoa precisa ser um vendedor óbvio. Aqueles vendedores de porta em porta, não é isso. Tá? O propagandista é um vendedor técnico. Então ele é um vendedor que estuda bastante, que estuda fisiologia, anatomia. Então imagina isso. Esse é o perfil da vaga do propagandista. Você está fazendo um processo seletivo para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica requer que você tenha essas habilidades. Aí um dos 7 pontos de melhoria, que você foi sincero, você investigou ali, você já escolheu os 7 pontos de melhoria. Ele é absolutamente autoexcludente com essa vaga. Então você não revela esse ponto de melhoria. Percebe por que 7? Porque dos 7 você vai escolher 3. Os 3 que sejam mais perfeitamente habilitados para esse perfil comercial do propagandista. Você entende isso?
Então você vai pensar nos 3 menos agressivos para a vaga de propagandista. É mais ou menos isso que eu quero que você faça. Por quê, Gabriel? Porque isso vai te dar um espectro de integridade muito maior. Você tem muitos pontos de melhoria e o recrutador não está perguntando quais são todos os seus pontos de melhoria. Então você vai revelar para ele aquilo que ele perguntou. Se ele perguntou 1, você vai revelar 1. Se ele perguntou 2, você vai revelar 2. Se ele perguntou 3, você vai revelar 3. Eu nunca vi ninguém perguntando 3, mas o fato é que você conhece 7. Dos 7, você tem que escolher 3, no mínimo, para sempre estar na sua cabeça. 3, tá? Que sejam mais afins, né? Pontos de melhoria que não são tão agressivos, que não são tão autoexcludentes com esse perfil de vaga aqui. E desses 3, você vai ordenar qual é o menos, então o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro, o segundo e o terceiro. Por quê? Se ele perguntar um ponto de melhoria só, você vai falar o primeiro, o menos autoexcludente com a vaga. Tá? Porque, afinal, é um ponto de melhoria. Às vezes a gente quer passar para o recrutador a ideia de que a gente não tem desvantagem. Eu sou um produto perfeito. Pode me contratar, ponto de melhoria eu não tenho não, viu? Só que o recrutador ele começa a observar você e ele diz assim, caramba, como é que eu vou confiar um roteiro, um setor inteiro, né, a responsabilidade de gerar resultado para uma indústria farmacêutica como essa que nós representamos, para uma pessoa que não consegue ter uma autocrítica em relação a ela mesma, no habitat que ela mais habita, né, o habitat que ela mais convive, que é a sua própria mente. Como é que pode, velho? Como é que eu vou confiar? Então você perde muita credibilidade se você não souber responder essa pergunta. Não responder é terrível. Responder uma besteira ou autoexcludente é mais terrível ainda. Então eu quero te planejar, eu quero te fazer se planejar para esse momento. Tá? Se está fazendo sentido para vocês, por favor, manda um coração aí, tá bom? Manda aqui embaixo para a gente entender se está fazendo sentido, um joinha, manda como é que está sendo essa live para você, esse episódio do Canal UniF. Isso vai nos ajudar bastante. E ó, se você está assistindo essa live, esse episódio do Canal UniF, 59, esse marco histórico aqui pra gente, aqui no canal do YouTube, se inscreve no canal Propagandista Essencial, ativa as notificações, clique em gostei, porque isso é muito importante pra gente. Vocês que estão aqui assistindo a live no Instagram, vão lá no canal do YouTube, não enfraqueça a amizade não, vocês enfraquecem a amizade demais, gente, pelo amor de Deus. Tem um bocado de gente aí que tá no meu Telegram, mais de 1.300 pessoas no meu Telegram, e lá no Instagram, no YouTube eu tô com 791 por enquanto. Vamos bater ali a meta dos 1.000, depois a gente vai pros 10.000, quem sabe. Tá? Então preciso que você se inscreva no canal, beleza? Não enfraquece a amizade, vai lá, se inscreve no canal. Então é o seguinte, a gente precisa entender isso, tá? A gente precisa entender isso. Você pega esses 7 pontos de melhoria e você escolhe ali os 3 menos autoexcludentes. Como assim autoexcludente, Gabriel? Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu listei um pouco das habilidades que um propagandista precisa ter. Precisa ter uma comunicação ativa, precisa ser uma pessoa ativa em relação à atitude, precisa ser uma pessoa que resolve problemas, precisa ser uma pessoa que gera credibilidade e confiança, precisa ser uma pessoa que estuda bastante, uma pessoa que não tem medo de aprender coisas novas, vai precisar estudar fisiologia, anatomia humana, vai precisar estudar farmacologia, vai precisar estudar um pouco sobre o mecanismo de ação das medicações, dos fármacos, vai precisar aprender. Então, tem 2 coisas que são destaques para um neófito, né? Para uma pessoa que está querendo uma vaga de propagandista. Você vai precisar ter uma capacidade de aprendizagem, tá? E uma disposição para aprender muito faminta, muito grande, uma fome por aprender e uma capacidade, uma sede, um foco em gerar resultado. Então você vai precisar basicamente dessas 2 coisas. E para gerar resultado você vai precisar ter empatia, você vai precisar ser uma pessoa cordial, você vai precisar ser uma pessoa íntegra, ao mesmo tempo discreta, ao mesmo tempo uma pessoa simpática, porque um propagandista ele reúne essas características. Para o quê? Para poder desenvolver bons relacionamentos com as secretárias, com os secretários, com os médicos, com as médicas, com os gestores das farmácias e tudo mais. Então, é uma profissão baseada em relacionamento. É baseada em números? É baseada em análises quantitativas? Claro que é. Então, é baseado em técnica, conceitos técnicos? Sim, com certeza. Mas, sobretudo, né, prevalece o relacionamento dentro da profissão de um propagandista. Então, você vai precisar ter essas habilidades e características. Aí você chega quando o recrutador te pergunta assim, vem cá, Gabriel, me fala, velho, quais são os seus principais pontos de melhoria? Me fala aqui que eu tô curioso, quais são os seus principais pontos de melhoria, eu queria entender um pouquinho melhor. Aí eu viro pro cara e digo assim, velho, meu principal ponto de melhoria é que eu não sei lidar muito bem com as pessoas, sabe? Eu fico travado, eu sou muito tímido. Vamos pensar aqui. Eu conheço vários propagandistas que são tímidos, que são introvertidos.
mas são absolutamente competentes e são absolutamente relacionáveis. Ser tímido não é sinônimo de não gostar de pessoas, de não saber se relacionar com pessoas. Ser tímido é uma pessoa que, às vezes, tem um pouco mais de discrição, um pouco mais reservada, mas isso não significa que ela não lide muito bem para conhecer pessoas, que ela não seja destravada do ponto de vista de eu vou lá conhecer aquela pessoa. A pessoa tímida pode fazer isso. Cuidado, tá? Mas eu estou aqui me referindo, de repente, a você que diz um ponto de melhoria de que você não gosta de pessoas. Ou de que você não sabe lidar muito bem com vendas. É um ponto de melhoria autoexcludente com a vaga. Ou que você é uma pessoa que sempre espera alguém te empurrar para você fazer alguma coisa. É autoexcludente com a vaga. Ou então você é uma pessoa que tem dificuldade com metas. É autoexcludente com a vaga. Você é uma pessoa absolutamente muito desorganizada. Cuidado com esses... quando a pessoa pergunta, o recrutador pergunta o seu ponto de melhoria, você precisa ser natural, você precisa revelar a sua vulnerabilidade. Tá? Você é uma pessoa vulnerável, assim como eu, você tem ponto de melhoria, assim como eu tenho, assim como o recrutador também tem. Só que ali quem está sendo avaliado é você. Você tem que ser vulnerável, mas cuidado para não exagerar, né? Dá para dizer assim, sou muito travado, sou muito ruim com vendas, com números. Olha, sou muito ruim, sempre fui ruim de biologia. Não tenho saco para estudar coisas assim, do corpo humano, essas coisas. São pontos de melhoria autoexcludentes com a vaga, né? Ó, tenho muita dificuldade de conhecer pessoas novas. Sou muito fechado com pessoas que eu não conheço. Autoexcludente com a vaga. Você precisa sempre pensar, os meus pontos de melhoria, eles são autoexcludentes com as vagas, com a vaga em questão, a vaga de propagandista? Então eu preciso realmente melhorar esses pontos de melhoria. Eu sempre digo que você não é os seus pontos de melhoria. Você está nos pontos de melhoria. Percebe isso? Então, nunca diga que você é tímido. Você está tímido. Ou nunca diga que você não gosta simplesmente. Eu sou uma pessoa que não gosto de me relacionar com muitas pessoas. Não. Diga que você está nesse estado, mas se você realmente enxerga como ponto de melhoria, você pode melhorar a qualquer momento. Mas cuidado, tá? Quando você revelar os seus pontos de melhoria. Você precisa ser criterioso. Você precisa ser criterioso, tá bom? Você precisa literalmente colocar os 3 pontos de melhoria que sejam menos autoexcludentes com a vaga, tá? E de fato que não sejam autoexcludentes, para deixar isso muito claro. Existem pontos de melhorias que não sejam autoexcludentes? Existem. Eu não quero deixar vocês tendenciosos, por isso que eu não vou dar uma resposta pronta aqui para vocês, senão vocês iam dizer assim, vou pegar essa resposta que o Gabriel disse, e eu quero estimular vocês a serem verdadeiros. Eu não vou dar a resposta pronta aqui para vocês. Isso eu faço junto com os meus alunos, depois de ouvir eles contarem um pouco sobre eles mesmos durante meia hora nas mentorias individuais. Então eles falam sobre eles mesmos e aí eu ajudo eles a investigarem isso. Mas isso é um exercício que até eles precisam fazer. Na sua intimidade, no seu, mundo. Parar um pouco, desligar, colocar o celular no modo avião, pegar um papel e uma caneta e ali, então no bloco de notas do celular e, esse é meu ponto de melhoria. Vai colocando tudo que vem na sua cabeça, vai colocando. Pode passar de 7, Gabriel? Pode passar. Nós somos perfeitamente imperfeitos, tá? Mas pode passar de 7. Passou de 7, você vai começando a ver quais são os menos autoexcludentes com a vaga, né? Os que têm mais a ver com a profissão de propagandista. E dentro desses pontos de melhoria que não são tão agressivos em relação às habilidades que um propagandista precisa ter, ou um futuro propagandista precisa ter, você vai destacando ali quais são os 3 que você vai escolher para falar. E sempre lembra, você fala 3 se te perguntarem 3. Você fala 2 se te perguntarem quais são os seus pontos de melhoria. E você fala 1 se ele perguntar qual é o principal ponto de melhoria, tá bom? Ajudei vocês? Eu espero ter ajudado. Não se esquece, se inscreve no canal do YouTube, tá? Ativa as notificações, clique em gostei, isso é muito importante pra gente, não enfraquece a amizade, estamos sempre juntos. Eu quero atualizar essa página aqui no meu computador do Facebook, do YouTube, e eu quero ver mais algumas pessoas aí inscritas, tá bom? Amanhã a gente tá por aqui novamente com o episódio número 60 do nosso Carona IF. Estou muito feliz. Nessa quarentena eu confesso para vocês que eu estou fazendo de tarde, tá? Por uma questão logística mesmo, aqui em casa, nas outras atividades, das empresas que a gente tem. Mas eu pretendo voltar. O título Carona IF veio porque a gente fazia essas lives, né? Especialmente antes da quarentena, a gente fazia essas lives às 7h30, 7h40 da manhã. Ou seja, no período que as pessoas estavam indo para o trabalho, por isso que o nome é Carona IF, porque eu te dou uma carona enquanto você está indo para o seu trabalho, uma carona até a indústria farmacêutica através do conhecimento. Então eu espero voltar a praticar
essas lives de manhã. Eu vou fazer uma enquete agora nos meus stories do Instagram e eu quero que você vá lá também me responder se você prefere que essas lives voltem para o horário fixo das 7h30 ou se você gostaria que eu fizesse de repente, continuasse fazendo agora no período da tarde, tá bom? Tamo junto. Deixa eu ler aqui algumas coisas que vocês escreveram. Recrutador é mágico. Gabriel, manda pelo menos um exemplo de ponto de melhoria que podemos revelar na entrevista. Olha só. Poxa, eu disse que eu não ia fazer isso, tá? Eu não vou fazer não. Deixa vocês, façam a lista de vocês de 7 pontos de melhoria. Se quiser, pode me mandar aqui no direct para eu dar uma olhada, mas enfim, eu não vou, direct do Instagram, tá? Eu não vou dar a tendência para vocês não. Já disse os princípios. Às vezes a galera quer muito, tá? Não é nada pessoal, viu, Thiago? Mas enfim, a galera quer muito o passe mágico ou a estratégia mágica. E eu entendo que o ser humano tem essa tendência, mas às vezes a gente quer regras enquanto Deus nos dá princípios, sabe? Então, eu dei aqui para vocês princípios. Pensem nos pontos de melhoria de vocês, ore para a vaga, ore para a empresa. Entenda que a vaga, o processo seletivo diz respeito à empresa e não a você. E você pensa, velho, quais são os meus pontos de melhoria que podem se encaixar aqui? E que não vão ser, apesar de vulneráveis, apesar de mostrar minha vulnerabilidade, que não vão ser auto-excludentes com essa vaga aqui. Percebe isso? Tá bom? Então, é muito melhor você seguir princípios. Consigo ver alguns processos que participei. A Luciana falando aí, ó. Luciana mandando parabéns pra gente. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Foram várias entrevistas. Participei de um processo da Axê. Que legal, Siqueira. Gustavo Siqueira mandando aí. A Luciana Axê, Eurofarma, MS. Por que eu deveria te contratar e não outro candidato? Essa aí a gente responde depois, tá, Ju? Essa pergunta é bem decisiva, é difícil também. Eu diria que ela não é o mais difícil, tá, do processo seletivo, mas ela é a mais decisiva do processo seletivo. A gente vai fazer outra live sobre essa outra pergunta aí, tá? Por que eu devo te contratar? Você acha que eu deveria gravar essa live também sobre essa pergunta? Vamos gravar então, tá bom? Gente, é isso, tá? Tamo junto, sempre. A dica do auto-excludente foi ótima, exatamente. Segue os princípios, vai pra cima, bota pra quebrar, se inscreve no canal do YouTube, tá? Não enfraquece a amizade, clique em gostei nos vídeos lá e tamo sempre junto. Cheiro no coração, grande abraço e até a próxima. Até amanhã, valeu!